Graça e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que você possa estar à vontade nesse lugar e que você possa estar feliz nesse momento, por estar na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, para declararmos juntos o santo nome de Jesus nesse lugar. Amém? Seja bem-vindo nesse lugar, querido. Essa é a casa do seu Pai. Para você que está em casa, também seja muito bem-vindo. Que você possa ser extremamente abençoado pelo poder do Espírito Santo através de tudo que irá acontecer neste lugar. Se você puder, compartilhe essa live para que outras pessoas também possam acompanhar o nosso culto nesse momento. Amém? Vamos adorar o Senhor com as nossas orações. Vamos baixar nossas cabeças e falar com Ele nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade nesse lugar, de como igreja, conjunto com os meus irmãos, de nos reunirmos, ó Pai, para testemunhar da Tua bondade. Declarar nesse lugar, ó Deus, que até aqui o Senhor nos sustentou. Como é bom poder contar com esse Deus que é grande. Como é bom, ó Deus, saber que ao nosso lado tem um Deus que nos sustenta com a sua forte mão. Senhor, muito obrigado, porque mesmo sendo tão falho, o Senhor tem nos abençoado. Senhor, mesmo sendo tão pecador, o Senhor tem se compadecido das nossas vidas. É a Tua graça, é a Tua misericórdia, é o Teu amor incondicional. Nós cremos que o Senhor não desiste de nós, mas nós precisamos, ó Deus, fazer a nossa parte, nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que nós temos feito que não tem agradado a Ti, para que nós possamos viver uma vida de comunhão plena em Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Como é bom estar na Tua casa, ó Deus. Como é bom render graças a Ti, como é bom louvar a Ti nesse lugar. Recebe o nosso culto, Deus, racional a Ti, que possamos, Deus, entender tudo que nós iremos cantar, tudo que nós iremos ouvir, tudo que será ministrado aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Nos dá o Teu entendimento, nos dá, Deus, a Tua mente, e que possamos sair daqui, Deus, transformados. Senhor, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, e é por isso que nós estamos aqui declarando, ó Pai, que esse culto é para Ti, e que as nossas vidas nesse momento, que os nossos corações nesse momento, sejam um altar sincero, para louvor e adoração do Teu nome. Assim nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer aí no seu lugar: Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, Tu és bem-vindo na minha mente. Senhor, seja bem-vindo no meu coração. Senhor, sopra em mim o Teu Espírito, para que eu possa, ó Pai, nesse momento, adorar a Ti em espírito e em verdade, declarando, ó Deus, que só Tu, ó Pai, é digno de toda adoração. Tu és bem-vindo nesse lugar, e nós iremos Te adorar nesse momento, ó Pai, porque o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos louvar juntos, querido. Ele é bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, Teu amor liberta. Diga: estás aqui. Estás aqui no trono
trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Diga então, sopra. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Diga nossa fé. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor nesse lugar. A nossa fé e a nossa esperança estão em Ti, Jesus, o autor e consumador das nossas vidas. Amém. O Senhor, Ele ama você. Ele é o autor das nossas vidas. Só Ele pode dar e só Ele pode tirar a nossa vida. E através de Cristo Jesus, o Senhor, Ele provou o seu amor por nós naquela cruz. E Ele entregou Cristo Jesus para que a minha vida e a sua vida pudesse ser possível hoje. E nós estamos muito gratos a Deus por isso. Porque mesmo com as dificuldades, mesmo muitas vezes o inimigo tentando parar as nossas vidas, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o seu amor e nós cremos que Ele é o autor das nossas vidas. Amém? Nós estamos guardados nele e Ele é o nosso autor. Vamos cantar juntos? Se você souber, você vai louvar conosco. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Diga, eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho, da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, sempre vou me levantar.
Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Diga, eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, diga, o amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim, com palavras e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Diga, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Você pode erguer a sua voz e dizer isso? Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. diga, eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, Pro amor de Deus na diga, cruz. nada pode parar o autor da vida. Aleluia, nada pode parar o autor da vida, amém? Ele nos deu vida e Ele é o nosso Pai. E hoje nós podemos dizer, Senhor, nós somos filhos Teus. Muito obrigado por essa graça imerecedora da Tua parte, amém? Vamos continuar louvando a Ele. Você não está só. Você tem um Deus que cuida de você, amém? Vamos louvar a Ele. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada. Ele me acolheu e me acolheu. Diga, e tudo
mudou em mim, tudo mudou em mim. Eu não me sinto só. Por sua graça achou em mim morada e me acolheu, e tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora nós podemos dizer, cante: Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Diga: não me sinto só. Por sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Diga: Abba, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Diga: sou filho, sou filho, eu sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Erga sua voz e diga: Abba, Abba, agora eu posso diga. Tudo que expressa a sua adoração a Ele nesse momento. Diga: mesmo sem merecer, ó Pai, nós queremos te adorar. Nós queremos dizer que nós somos gratos pela tua paternidade. Diga: eu posso dizer tudo que sinto. Expresse a Ele, ame a Ele, exalte a Ele. Sou filho. Você pode dizer que você é filho? Sou filho, sou filho,
cante. Teu jugo é suave, o teu fardo é leve, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Pra gente encerrar, cante. Teu jugo é suave. Descansa nele, espera nele, confia nele. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Você pode glorificar a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é bom. Amém, é verdade, os visitantes. Amém. Nesse momento, querido, nós queremos conhecer você que nos visita aqui na nossa casa pela primeira vez. Há alguém entre nós? A igreja gostaria de conhecer você. Você poderia levantar sua mão, ficar de pé. Amém. Temos dois aqui, dois senhores. Amém. Sejam muito bem-vindos. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Pela segunda vez? Amém. Estou vendo dois jovens ali. Pela primeira vez vocês estão aqui? Pode ficar de pé para a igreja conhecer, se for possível. Amém. Louvamos a Deus pela vida de vocês aqui nesse lugar. Queremos expressar a gratidão que nós temos a Deus pelas suas vidas e dizer que Ele é o Pai de vocês e que Ele amou cada um de vocês incondicionalmente. E nós vamos louvar a Deus também pela vida de vocês aqui nesse lugar, dizendo que vocês são muito bem-vindos. E você que está aí próximo desse visitante, que você possa sair do seu lugar, desejar boas-vindas, dar um aperto de mão, abraçar se possível, que você possa voltar mais vezes. Amém? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Essa igreja ama você. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa família pode ser a sua família. Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, né? Enquanto eu estava aqui, os irmãos louvando e a gente também aí, né, pensando, como é bom, irmãos, nós podermos chamar o nosso Deus de Pai, né? Isso é um privilégio que nós devemos nos alegrar, que nunca deve ser algo natural nós chamarmos o nosso Deus de Pai, porque é algo de uma profundidade tão extraordinária que nós devemos todos os dias ser gratos ao nosso Deus, por nós termos sido adotados por meio de Cristo Jesus como filhos de Deus. Que Deus maravilhoso, irmãos, que maravilha é essa que nós que aceitamos Jesus um dia recebemos esse direito. E você que ainda não recebeu esse título de filho de Deus, que nunca aceitou Jesus, hoje é o seu dia. Hoje é o momento em que você vai se tornar também um filho de Deus. Amém? E agora vamos para um momento também especial do nosso culto, em que vamos estar aqui adorando ao nosso Deus por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu quero pedir que você abra a palavra do Senhor lá no primeiro livro de Crônicas. Crônicas 29, versos
5, apenas a parte B do verso 5 e depois o verso 6. 1 Crônicas, capítulo 29, parte B do verso 5. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. Então, nesta noite, o Senhor também pergunta para mim e para você. É o mesmo questionamento que Davi fez aqui às pessoas que estavam ali, presentes. Quem hoje está disposto a ofertar ao Senhor com generosidade? O Senhor, Ele ama aqueles que dão com alegria, com generosidade. Então, se o Senhor, Ele já te deu, seja generoso com a obra dEle. Quando nós contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, nós não estamos aqui doando um dinheiro que a gente não sabe para onde vai. Não, irmãos. Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós vemos exatamente o que é feito com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Nós estamos aqui, pela graça de Deus, com a igreja forrada, que era um sonho de todos nós, com as luzes aqui padronizadas, toda perfeitinha. Você tem um ventilador, agora não está precisando, porque estamos no frio, Mas você tem cadeiras para sentar, tem um negócio ali mais gelado para soprar quando setembro chega. Temos aqui, irmãos, coisas que nós só temos acesso porque cada um de vocês está sendo generoso na obra do Senhor. Então que o Senhor continue a tocar no meu coração e no seu coração, para que possamos continuar ofertando e dizimando na casa do Senhor. E também tem outra forma de você abençoar essa igreja, é você também estar trazendo o seu alimento. Toda semana, irmãos, essa caixa está ali aguardando, esperando que você traga o seu alimento. Não trouxe hoje, traga durante a semana, ou se só vier domingo, traga no próximo domingo. Só não deixe de trazer. Enquanto os irmãos mais uma vez louvam, você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo através do Pix, está aqui atrás, e tem aí nas cadeiras o QR Code, você pode escanear, ou se você desejar, você pode vir aqui e depositar em cédula. Bem? Enquanto os irmãos louvam, você está com a oportunidade. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavra de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso, Deus. És formoso, Deus. Senhor, nesse momento nós queremos continuar declarando com os nossos lábios a nossa gratidão a Ti,
pela oportunidade, Deus, de nos derramar no Teu altar, de nos derramar na Tua presença. Senhor, que com sinceridade, que os nossos corações possam agradar a Ti nesse momento, que o nosso louvor agrade os Teus ouvidos, que a nossa adoração, Deus, chegue no Teu altar. Nós somos ofertas vivas, Deus, nesse momento para Ti. Recebe, ó Deus, as nossas vidas. Também, Deus, queremos Te agradecer em nome de Jesus por cada dízimo, por cada oferta depositadas no Teu altar. Como é bom, Deus, poder contar com um Deus que nos abençoa infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Como é bom contar com um Deus que é justo e fiel. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, por cada oferta, por cada coração, por cada louvor. Recebe, ó Deus, o nosso culto nesse momento em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero chamar aqui o pastor Marcos. Amém. Oremos pela vida do servo do Senhor. Pai amado, Deus bendito, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai, eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já tem ministrado, ó Deus, ao nosso coração, por meio dos louvores, ó Deus amado. Te pedimos, ó Pai, neste momento, que o Senhor possa estar preparando, ó Deus, cada coração, Senhor, que está aqui neste lugar, ó Pai, nos seus lares, ó Deus, através da transmissão. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvir com atenção, a guardar, Senhor Deus, cada palavra, Senhor, que será proferida através da boca do Teu servo. Senhor amado, que o Senhor possa estar nos ajudando também a pôr em prática, Senhor. Sabemos, ó Deus, que se guardarmos a Tua palavra no nosso coração, não pecaremos contra Ti, Senhor. Mas dai-nos graça, ó Deus. Precisamos da Tua ajuda, ó Deus, para isso. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Marcos, use ele, ó Deus, poderosamente nas Tuas mãos, ó Pai, que ele venha diminuir, ó Deus, e somente a Tua presença venha ser grande na vida dele, Senhor. Te entregamos, ó Pai amado, este culto, ó Pai amado, à espera que o Senhor receba como cheiro suave, Pai amado. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. As crianças, por favor, fiquem de pé aí no seu lugar. Vamos orar por vocês. Elas estão por aí espalhadas, né? Estão ali atrás, tem outras por aqui. Vamos orar por elas, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida dessas crianças que aqui estão reunidas e daqui a pouco irão para a salinha aprender também da Tua palavra numa linguagem mais acessível a elas. Nós pedimos no nome santo de Jesus que elas sejam tremendamente edificadas pela Tua palavra, que o Senhor encha os seus corações dos ensinos sagrados, use cada professor que irá neste momento ministrar, ó Deus, ao coração delas, que elas se comportem, escutem a voz do Senhor e que em breve, Senhor, elas possam continuar dando frutos, crescendo no caminho do Senhor, para a alegria dos seus pais, a alegria da igreja e principalmente para a alegria do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Queridos, hoje nós vamos retomar a nossa série de exposições em Marcos. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versículos de números 53 a 56. E hoje nós vamos concluir, se Deus quiser, o capítulo de número 6. Marcos capítulo de número 6, versículos 53 a 56. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Quantos podem repetir essa última parte, por favor, façam após mim? E todos
tocavam, saravam. Mais uma vez, e todos os que lhe tocavam, saravam. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ministrar nessa noite, subordinado ao tema, o poder da cura está na presença de Jesus. Vamos repetir? O poder da cura está na presença de Jesus. Agora diga mais forte: o poder da cura está na presença de Jesus. Depois que Jesus acalma a tempestade, andando por cima do mar, o barco dos discípulos chega ao destino pré-estabelecido pelo Senhor Jesus, que era em Genezaré, onde eles aportaram. E nós observamos isso no versículo de número 53. Uma coisa que nos chama a atenção aqui, queridos, e vale mais uma vez destacar, é que não importam as tempestades do caminho, o barco, ele sempre chegará no lugar onde Deus anteriormente havia determinado. As dificuldades da jornada, os obstáculos do caminho, não podem anular a palavra de Deus que havia dito antes: vão para o outro lado, atravessem o mar até lá chegarem. E aí nós devemos entender que se o Senhor disse que nós chegaríamos do outro lado, nós não devemos ter medo do barco afundar e nós morrermos. Porque quem mantém o barco sobre as águas no meio da tempestade não é a estrutura da embarcação. Quem mantém o barco navegando no meio da tempestade não é a habilidade dos navegadores, não é a habilidade dos tripulantes. Quem mantém o barco navegando por cima do mar, no meio da tempestade, não é Iemanjá, não é Poseidon, não é o nego d'água. Quem mantém o barco da vida do crente navegando sobre o mar na tempestade é o poder da palavra de Deus. Aleluia! E se o texto sagrado nos diz aqui, queridos, que Deus havia dito: passem para o outro lado, o destino jamais seria o fundo do mar. O destino seria o porto seguro. É muito importante, queridos irmãos, nós entendermos que nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que nos sustenta. A palavra de Deus é o que nos dá esperança. Estes dias eu escutei um pregador que admiro até, dizer algo que eu fiquei muito decepcionado com ele. Porque em sua pregação, ele disse que os pregadores que pregam palavras de esperança, estes pregadores estão alinhados com os falsos profetas. E aquilo me deixou muito triste, porque talvez ele esqueceu de ler Romanos 15, versículo 4. Porque em Romanos 15, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando os pregadores pregam a palavra de Deus e com base na palavra de Deus, eles dizem que nós temos que ter esperança em Deus. Eles não estão alinhados com falsos profetas, eles estão alinhados com a palavra. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de desesperança, nós estamos vivendo um tempo de angústia, nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, nós estamos vivendo em tempos de aperto, e a única coisa que nos mantém de pé é a esperança que brota das sagradas Escrituras. Então as palavras de esperança são palavras de Deus. O que eu não posso é lhe dar uma esperança falsa, com base nas minhas intuições. Mas se eu estou proclamando, e estou nesta noite, palavras de esperança, com base nas sagradas Escrituras, creia, porque a Escritura sagrada é a esperança de todo verdadeiro cristão.
Louvado seja Deus. Veja Salmo 107, vamos começar agora. Salmo 107, bote aí, irmão. Versículo 23 a 30. Veja que texto maravilhoso, irmãos. E eu gosto muito desse texto, Salmo 107. Olha aí, ó. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Agora veja, andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então, fazem o quê? A igreja. Aonde? Clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Plural. A gente clama nas nossas tribulações, e o Senhor nos livra de todas as nossas angústias. Agora o 29. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas, então se alegram com a bonança, e Ele, Deus, assim os leva ao porto desejado. Escute isso aqui, ó. A navegação está indo, as ondas se levantam, a angústia os apavoram, mas eles clamam ao Senhor e o Senhor os responde. E o destino não é o fundo do mar, o destino é o porto desejado. Receba a palavra de Deus esta noite. Quem está conduzindo o barco da nossa vida é Deus. E o destino não é afundar nos mares de dificuldades e angústias. O destino é chegar no porto desejado. Diga comigo, eu vou chegar no porto desejado. Glória a Deus. Mas vamos lá, queridos. Depois que Jesus chega em Genezaré, Ele vai manifestar o seu poder curador ali. E meus irmãos, as Escrituras Sagradas, em inúmeras passagens, elas deixam claro que Jesus tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Vamos ver isso, Mateus capítulo 4, versículo de número 23 e 24. Eu gosto de pregar, mostrando os textos na Bíblia, para que os irmãos entendam em que eu estou fundamentando as minhas palavras. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e fazendo o quê? E o quê? Note, curando todas as enfermidades. O texto deixa claro que Jesus tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade no meio do seu povo. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos, mais uma vez, os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados e lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então as Escrituras deixam claro que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem nele o poder que emana da sua presença para curar toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença. Doenças incuráveis só existem na medicina. Doenças incuráveis só existem na mente dos incrédulos. Para o que crer e para o Senhor Jesus, não existem doenças incuráveis, porque Ele tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. E nós temos que resgatar esse ensino, irmãos. Eu vou já lhe explicar aqui dentro da Bíblia, segure aí. Porque nós estamos vivendo a era do ceticismo, onde as pessoas não acreditam mais que Deus pode fazer o que Deus fazia na Bíblia Sagrada. E nós estamos vendo um ataque frontal às bases da Escritura, onde estão negando veementemente que o Senhor que nós cremos, Ele pode fazer coisas extraordinárias hoje. E em nome de tradições religiosas, estão negando uma verdade bíblica, de que o nosso Jesus
é todo poderoso, e se Ele quiser, toda e qualquer enfermidade pode ser curada pelo seu glorioso poder. Então eu quero conclamar a Igreja Batista de Vila Marcela esta noite: não deixe que esses falsos pregadores arranque de você a fé bíblica que mostra um Jesus que ainda cura hoje. Ele ainda cura hoje. Eu já fui curado. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui também já o foram. Irmão, se eu não acreditar que Jesus cura, a minha esperança estará na mão dos homens. Mas a minha esperança ainda está nas mãos de Deus, porque é Ele quem faz milagre. Agora vamos lá, vamos equilibrar o negócio. Hoje nós vamos devagarzinho. Mas nós precisamos deixar claro que afirmar que Jesus tem o poder de curar todas as enfermidades não significa que todas as pessoas vão ser curadas. Aí é o equilíbrio, né? Ele pode curar toda e qualquer enfermidade? Sim, mostramos isso à luz da Bíblia. Mas nem todas as pessoas que estão enfermas vão ser curadas. Até mesmo na época de Jesus, em alguns casos, ele foi a determinados lugares onde haviam muitas pessoas enfermas, doentes, e na ocasião, Jesus curou apenas uma pessoa. Bote aí, João capítulo 5, versos 1 a 9. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Leia aí a igreja, vai me ajudar. 1, 2, 3, está na tela. Para aí, segura aí. Neste jazia grande de quê? Vai lá. Tinha uma multidão de gente doente, sim ou não? Sim. Pronto, verso 4. Vai. Olha para cá. Tinha uma multidão de pessoas doentes no versículo de número 3, sim ou não? Sim. Mas aí o texto dá destaque num aí, ó. Estava ali um homem que 38 anos se haviam passado e ele estava enfermo. Percebam que Jesus vai deixar toda a multidão de doentes e vai curar só esse homem. Olha a sequência do versículo, verso 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E a multidão de enfermos? Jesus nem olhou para ela, porque o propósito era esse camarada aqui, ó. Verso 7, resposta dele. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Pergunta, foi isso que Jesus perguntou a ele? Não. O que foi que Jesus perguntou a ele? Queres ficar são? Mas ao invés dele responder a pergunta de Jesus, ele ficou procurando culpados. Ele ficou tentando acusar outros. Não, Jesus, veja bem, é porque não tem nenhum homem. Irmãos, não era hora dele falar que ninguém estava ajudando ele. Sabe por que muita gente não é muitas vezes curada? Porque ao invés de pedir a cura a Jesus, fica reclamando daqueles que não lhe ajudaram. É porque ninguém me ajuda, é porque ninguém pega no colo, é porque ninguém me joga na água, é porque tem outros recebendo e eu não. A pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta de Jesus foi: queres ficar são? A resposta teria que ser: quero. Se o Senhor pode fazer, faça, porque eu preciso de um milagre. Escute nessa noite, aqui deixa eu abrir um parêntese. Pare de ficar dizendo que ninguém lhe ajuda. Vá para os pés de Jesus, porque Ele é poderoso para lhe ajudar. Vamos lá, versículo 8. Jesus disse o quê?
Levanta, toma a tua cama, anda, deixa de conversar besteira, deixa de falar mal dos outros, deixa de dizer que ninguém te ajuda, anda! Porque enquanto a gente estiver parado se reclamando, a gente está prostrado, paralisado. Mas nesta noite, pela palavra, o Espírito Santo está dizendo: é hora de levantar e andar e parar de reclamar, porque Jesus tem milagre para quem crê. Aí o que é que o homem fez aí, irmão? Logo, verso 9. Aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu, e aquele dia era? E a multidão? Foi curada? Não. Só quem foi curado? Só ele. Mesmo Jesus tendo todo o poder para curar qualquer enfermidade, e mesmo tendo muitas pessoas doentes, nem todos vão ser curados. E por que isso? Porque Jesus cura quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, e se Ele quiser, porque o poder é dele, e Ele faz se Ele quiser. E a gente tem que aprender nesta noite, irmãos, que Deus tanto é glorificado na nossa cura, como Ele é glorificado na nossa enfermidade. Ele tanto é glorificado na nossa vida, como Ele também é glorificado na nossa morte. Em outras palavras, curados ou doentes, glória a Deus. Vivos ou mortos, glória a Deus. O poder é dele, a glória é dele, e Ele faz do jeito que quer, e o jeito dele fazer é perfeito. Então a gente tem que aprender algo esta noite. Ele pode, mas Ele só faz se Ele quiser. A questão não é que falta poder, a questão é que às vezes Ele não quer. E quem ensina isso, irmão, veja aí, deixa eu ver se eu estou lembrado. Me parece que é Mateus capítulo 8, versículo 2. Que quem nos ensina isso é o leproso. É isso mesmo, ó. Olha a oração deste homem, irmãos. É o que nós estamos falando aqui, ó. E eis que veio um leproso e o adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Você percebeu? Vontade e poder. Diga comigo, vontade e poder. O leproso, ele entendeu perfeitamente que Jesus podia, sim ou não? Sim. Agora a questão não era se Jesus podia, porque ele sabia que Jesus podia. A questão era se Jesus queria. O que esse homem está fazendo aqui, o leproso, é o seguinte: Senhor, eu sei que tu podes, e eu sei que se o Senhor quiser, nada pode te impedir. Oh, glória a Deus. Irmão, se Ele quiser, não tem cessacionista. Se Ele quiser, não tem incrédulo. Se Ele quiser, não tem demônio. Se Ele quiser, não tem Satanás. Se Ele quiser, não tem força das trevas. Se Ele quiser, nada pode impedir Ele de realizar o milagre de mandar a cura para os seus servos doentes. Veja aí Isaías 43 e 13. Aí eu quero que a igreja leia aí, ó. Vai, 1, 2, 3. Vai, operando eu. Quem pode impedir, irmãos, quando este Deus poderoso quer agir? Aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 3, o vento sopra onde quer. Assim é o poder do Espírito Santo, irmãos. Ele sopra na cadeia, ele sopra no hospital, ele sopra na praça, ele sopra na rua, e ele sopra na Igreja Batista de Vila Marcela. Que ele sopre o vento nesta noite, para que os enfermos sejam curados para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos lá. Talvez Jesus nunca nos cure das nossas doenças. E talvez a gente tenha que lutar a vida toda com medicação. E está tudo bem. Ficaram com medo de dizer? E está tudo bem. Veja aí, ó, 1 Timóteo 5, 23. Esse assunto é importante, eu tenho que equilibrar para os irmãos entenderem. Jesus disse a Timóteo, ou melhor, Paulo disse a Timóteo: não bebas mais água só. Havia metal alcalino naquelas regiões, e Timóteo tinha dores no estômago. Se ele tomasse água pura, o metal alcalino daquela região ia destronar
o seu estômago. E Paulo então receita para ele um remédio caseiro, que era colocar um pouco de vinho misturado na água para não agredir o estômago dele. Isso aqui também não está dizendo que é para tu sair bebendo vinho, não. Te aquieta. Te aquieta, tem refrigerante, tem chá, tem leite, tem tanta coisa para tu beber, o que é que tu quer com vinho? Te aquieta. Mas veja aí, ó, por causa do teu estômago e das tuas frequentes Pronto. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, meu filho, eu orei. Porque ele diz lá na segunda carta que ele orava por Timóteo. E é claro que ele orava para ele ser curado, sim ou não? Orou, mas Deus não curou. E aí o que Paulo diz? Luta com o que tu tem. Se ele não curou você, vá tomando o seu remedinho e dando glória a Deus porque tem remédio. Aquela pessoa, se não tivesse, irmão, se não tivesse nenhum remédio para aliviar, então olha aqui, às vezes ele não vai nos curar da nossa enfermidade, mas ele vai nos deixar tomando o remédio até quando ele quiser. E talvez ele nunca nos cure e a gente tem que lidar a vida toda tomando remédio. Mas ele também pode usar o próprio remédio para operar a cura. Então vá tomando o remédio, porque talvez ele vai usar exatamente esse remédio para curar você. E eu vou mostrar na Bíblia. 2 Reis 20, versículo 7. É a Bíblia, irmãos. Quem gosta da Bíblia aí, diga glória a Deus. Veja aí, ó, o profeta Isaías, os irmãos conhecem a história, ele vai na casa do rei Ezequias, e ele diz, a mando de Deus, que o rei Ezequias vai morrer. O rei Ezequias vira para a parede e ora, Deus manda o profeta voltar, e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. Mas ele estava doente. Deus poderia ter curado ele só com a palavra do profeta, sim ou não? Mas mandou ele tomar remédio. Mandou fazer remédio. Aí, ó, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a sua chaga, e ele sarou. Não tem forçação de texto, ó. Deus curou, mas curou por intermédio do remédio. E aqui é interessante, irmãos, porque Deus, para curar, Ele não só cura usando os meios sobrenaturais. Deus não só cura enviando anjos para fazer cirurgias, como alguns testemunhos que a gente escuta. Deus não só cura pelo poder de uma pregação sobre cura no púlpito. Deus pode curar você no seu tratamento. Deus pode curar você no seu tomar do remédio, porque Ele é quem cura, e Ele cura do jeito que Ele quiser. Então não abra mão do seu tratamento medicamentoso, se o Senhor não mandou você fazer isso. Quem diz amém? Olhe bem, ó. Essa pasta de figos aqui, irmãos, ela era uma preparação caseira, que era feita com figos esmagados, que formavam uma pasta densa, aquela pasta grossa, e ela era aplicada como um emplastro aqui na úlcera, na ferida. Nós não sabemos que tipo de ferida era essa. Alguns estudiosos chegam a dizer que era um tipo de câncer, que hoje seria classificado dessa maneira, mas não sabemos. E os figos, eles têm prioridades e propriedades anti-inflamatórias, e eles ajudam também na cicatrização. E os médicos egípcios e hebreus, eles usavam esta pasta de figos para tratar feridas infecciosas que levavam as pessoas à morte. Aí eu pergunto de novo, Deus não poderia ter curado só com Isaías fazendo uma oração, não, irmãos? Só. Mas Deus disse, não, diga a ele que pega a pastinha de figo, pega o remédio e bote. Escute o que vou lhes dizer essa noite. Deus pode curar o enfermo instantaneamente se Ele quiser. Mas Deus também pode curar alguém, Ele tomando o remédio e fazendo o seu tratamento. Isso mostra que a correta medicina e o poder de Deus não estão brigando entre si. Se a medicina reconhecer que Deus é maior do que ela, não há oposição entre os dois, porque a medicina é algo de Deus para trabalhar na vida humana, mas quando a medicina para, Deus continuará. Por isso que tem um louvor antigo que diz, Ele vai além da medicina, conhece? Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Eita glória!
Se a medicina não aguentar, irmão, Deus faz. Se a mão do médico não alcançar, a mão de Deus alcança. Se o remédio não conseguir, Deus conseguirá, porque para Ele nada é impossível. Então escute isso aqui, ó. Não pare de tomar o seu remédio. Parar de tomar o remédio não é fé, é irresponsabilidade. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, e pastor Alisson também, porque tem muita gente que vai ouvir depois lá. E tem muita gente aí escutando conversa de falso profeta que diz assim: pega a caixa do remédio e joga fora. Aí tem muita gente que faz isso, e não é Deus que está mandando não, é o profeta. Eu até acredito que Deus possa fazer isso, eu não duvido não, conheço pessoas que fizeram isso e foram curadas. Mas é muito difícil identificar se é a voz de Deus ou a voz de homem. Porque às vezes o homem pode falar na empolgação do seu coração, pelo desejo de ver alguém curado. Então diga assim: não, profeta, eu vou continuar tomando aqui, se Deus quiser curar, Ele me cura. Mas não deixe de tomar o remédio. Se Deus não disse isso a você, e você tem convicção de que é a voz de Deus, porque isso aí não é fé não, é irresponsabilidade. Vá tomando o remédio. Quando chegar a hora, se for a vontade de Deus, com remédio ou sem remédio, a cura chega. Com remédio ou sem remédio, Deus faz o milagre para a glória do nome dEle. Vá ao médico, mas vá ao médico sabendo que acima dele há o médico dos médicos chamado Jesus Cristo. E enquanto o poder da medicina é limitado, o poder de Jesus é ilimitado. Nada pode parar o poder de Jesus. Quem assim crê, diga amém. Amém. Veja aí, Hebreus 13:8. Eu quero que a igreja leia, ó, Hebreus 13:8. Vai. Não, agora diga com fé. Vai, 1, 2, 3. Pronto, irmão, do jeito que ele fazia aqui, ele faz hoje também, se ele quiser. Ele não mudou, ele continua o mesmo, e eu creio é no Jesus da Bíblia, naquele que cura, salva, prepara o homem e leva ele para o céu. É nesse Jesus que eu creio, ninguém arranca isso de mim. Não tem teologia que arranque isso de mim. Para os irmãos terem uma ideia, nas minhas aulas de teologia, eu tive um professor totalmente cético. Totalmente cético. Ele era quase um ateu. Quase um ateu. Deixa eu beber até algo para falar aqui. Ele lia os milagres da Bíblia. E quando ele ia explicar, ele explicava da maneira mais extraordinária que os irmãos possam imaginar. E eu ficava boquiaberto com o conhecimento daquele homem. Mas no final ele dizia assim: mas eu não acredito que Jesus possa fazer isso hoje. Irmão, furava a bolha. Que você vinha cheio da esperança, aí no final ele dizia: eu não acredito que Jesus possa fazer isso hoje. Aí usa uma frase desgraçada e idiota, que era a frase assim: se Jesus curasse hoje usando pessoas orando, os hospitais estavam vazios. Irmãos, isso é a frase mais idiota que eu já ouvi em toda a minha vida. Porque Jesus, vimos aqui, tinha uma multidão de gente doente. Ele curou todo mundo? Não, ele só curou um. Então o fato de eu dizer que Jesus cura hoje, eu não estou dizendo que ele tem que curar todo mundo. Eu estou dizendo que eu creio. Eu creio. E digo aqui aos irmãos: qualquer irmão aqui que ficar doente e me chamar para orar, eu orarei. E como disse o pastor, uma vez eu conversando com ele, ele disse assim: pastor Marcos, eu oro até o último suspiro da pessoa, porque eu creio que ele é poderoso para curar, e se ele quiser, ele ainda ressuscita, mas eu creio nele. Creia, meu irmão, não há limites para o poder de Jesus, não, irmão. Não deixe que esses vídeos de TikTok, podcast, YouTube arranque a fé do seu coração, não. Você serve um Deus todo-poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre Ele será. Será. Irmãos, tem gente nova aqui, deixa eu contar. Eu fui acometido de uma hérnia.
Muitos irmãos conhecem aqui, mas tem gente nova. E eu trabalhava de servente de pedreiro. Se tiver alguém aqui que está trabalhando nisso, Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque pense num serviço miserável, irmão. Ou se já trabalharam, não queiram voltar. É ruim, irmão. Eu estava construindo um prédio com o meu tio. E durante o dia, aí a linguagem talvez as irmãs não vão conhecer, mas os irmãos conhecem. Eu mexia 15 traços de massa na enxada. E aqui em Petrolina tem bitoneira. Lá em Pubito tem bitoneira não, é na enxada. Eu chegava em casa todo, na linguagem nordestina, engembrado. Eu não perco a conta das vezes que eu cheguei com as mãos toda estourada. O banheiro da casa que eu morava não tinha chuveiro não, era banho de cuia. E eu não conseguia segurar nem o canequinho para jogar água na cabeça com as mãos estouradas. Então eu ficava de coca. E Anaílis era quem jogava água em mim. Pense numa cena desgraçada. Para eu poder tomar banho. E ainda tinha que ser 6 horas da noite para os vizinhos não ver a gente nu, porque o banheiro não tinha nem teto. Era prova, irmão. É por isso que eu não gosto de falar. Era prova do diabo. E no meio desse trabalho, que ganhava R$40 por dia, eu peguei uma doença, eu peguei um problema que era a hérnia, aqui do lado, e ela estava estrangulando já. Dava para ver por cima da calça, para os irmãos terem uma ideia. O dinheiro que eu ganhava nesse trabalho, eu não tinha como nem pagar a cirurgia. Então eu fui, como todo mundo vai, para a fila do SUS. E fiquei aguardando. Mas eu nem queria ir. Porque quem me conhece sabe que eu odeio hospital. Aí eu tive que fazer um exame pré-cirurgia, que era um exame parecido com o exame das mulheres. Era um ultrassom inguinal à direita. E eu fiz a ultrassom e o médico, quando me entregou, disse assim: você precisa fazer essa cirurgia urgente. E eu disse: amém, doutor. Só que eu saí de lá, eu só tinha o dinheiro da passagem de voltar de Oricuri para Ipubi. Nem um lanche nós tínhamos dinheiro para comer. Vai fazer a cirurgia como? Com urgência. E aí eu angustiado, trabalhando numa congregação ao lado, estava indo para pregar nessa congregação, chorando, mas quietinho, para minha esposa não ver, porque na frente dela eu sempre estava forte. Aí fui, e eu lembro-me que fiz uma oração no pensamento: Senhor, eu vou entregar o trabalho, eu não aguento mais. Está doendo demais, e essa desgraça dessa Pop 100 que só dá 70 está me matando. Eu odeio Pop 100, irmãos. Se vocês tiverem uma Pop 100 e a de vocês for boa, dê glória a Deus, porque a minha toda semana furava o pneu. Horrorosa. E tinha vezes que ela apagava no meio da estrada e não tinha, irmão, não tinha ninguém que fazia ela pegar. Ela só pegava quando ela queria. Por isso que esses dias Ivanilson brincando comigo disse assim: pastor, tem uma Pop 100 ali para o senhor. Eu digo: não faça isso não, homem. E eu lembro que nessa oração silenciosa, Deus falou comigo tremendamente no meu coração: não largue a obra, cuide das minhas coisas, que eu cuido de você. Aí eu preguei animado naquele dia. Chegava em casa à noite, eu amarrava um pano aqui, ó, com um gel apertado para eu não sentir dor. E Ana disse: meu filho, vamos orar para que você faça cirurgia. Aí eu disse para ela: amor, eu posso até fazer outra cirurgia, mas esta daqui eu não vou fazer, porque Deus disse que ia cuidar de mim. E eu sei que eu vou ser curado. Aí toda mulher, irmão, ela tem esse lado emocional. E ela estava vendo minha luta. E ela disse: ela não duvidou não. Ela disse assim: amém. Mas mesmo assim nós vamos fazer a cirurgia. Eu vou marcar. Caso Deus cure antes, tá bom. Comecei a pregar na igreja. Deus falou comigo e eu vou ser curado. Fé. Faltava 2 dias para a cirurgia e a dor só aumentava. E agora começou uma perturbação na minha mente. Porque vocês me conhecem. Eu nunca disse nada por dizer. Eu só digo as coisas quando eu tenho convicção. Então o que é que eu pensei? Eu vou fazer a cirurgia e depois para eu me explicar na igreja. Dizer que eu me equivoquei. Dizer que eu entendi errado.
E eu me lembro que um dia antes da cirurgia, eu fiz uma pequena oração e disse assim: Senhor, se isso foi coisa da minha cabeça e eu saí dizendo, me justifica diante dos homens. Porque eu só falei porque eu entendi que era o Senhor. Mas eu ainda estou crendo que foi o Senhor que falou comigo. Dia seguinte, cirurgia. Lá vai eu fazer a cirurgia. Fui me escondendo para os irmãos da igreja não ver. Lugar pequeno. Quando você entra no hospital, já tem um monte de irmão lá. Fazendo o que aqui? Estou no propósito de Deus. Entrei na sala de cirurgia e o negócio doendo. Irmãos, era uma dor insuportável. Aí o médico pegou meus exames, olhou, disse: eita rapaz, trabalha com o quê? Eu disse: eu trabalho de servente de pedreiro. Ele disse: misericórdia. Misericórdia. Você tem que fazer essa cirurgia rápido, cara. Eu não sei como não estrangulou isso aqui. Eu disse: é verdade. Mas Deus disse que ia me curar. Aí fiquei quietinho. Aí ele olhou de um lado, olhou do outro, botou em cima da mesa, colocou as luvas, aí disse assim: peraí, eu não gosto de cortar ninguém sem antes eu mesmo examinar. Irmão, quando ele disse assim, a dor sumiu instantaneamente. Aí eu já me deitei feliz da vida, a rocha. Aí ele pegou a mão, botou, caçou, procurou, voltou, abriu um exame, veio para lá, veio para cá, voltou de novo, mexeu. Tá doendo? Não. Tá doendo? Não. Tá doendo? Não. Levanta e vai para a tua casa, porque você não tem mais nada, você está curado. E eu saí de lá, glória a Deus, foi ele quem falou comigo naquele dia. 4 dias depois, a igreja vai bater uma laje. Quem está lá? Eu. O pastor olhou para mim e disse: irmão. Eu disse: quem me curou foi Deus, pastor. Cadê a bitoneira? Ele disse: ali. Eu disse: é para lá que eu vou. Aí ele olhou para mim e disse: irmão, eu disse: eu vou para lá. Começamos 5 e pouca da manhã, terminamos à noite. Eu estava na boca da bitoneira, jogando brita, jogando areia, jogando saco de cimento. E eu fazia questão de pegar o saco de cimento sozinho. Isso faz mais de 8 anos. Eu nunca senti nenhum incômodo aqui. Porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Ele é todo poderoso. Aí eu vou duvidar do poder de Deus, irmão? E eu poderia contar mais um monte aqui de testemunhos onde Deus já me usou para orar por pessoas e elas serem curadas instantaneamente. Então eu não sei o que é que disseram para você, mas nesta noite eu vim lhe dizer o que está escrito no hino da harpa: Cristo cura sim. Cura sim, irmãos. Deixa eu adiantar aqui rapidinho para nós terminarmos. Vamos lá, o texto. Marcos capítulo 6. Serei bem rápido agora. Versículos 53 e 54. A igreja, cadê? Está aí? Leiam aí, 1, 2, 3. Aqui não está saindo não, vai. Aqui está saindo não. Pronto. Primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui: a presença de Jesus não passou desapercebida. E é aqui que a gente começa a ver o texto, irmão. Porque o poder da cura vem da presença de Jesus. Não tirem isso da cabeça. Jesus chegou e diz o texto: todos o reconheceram. A presença dele não passou desapercebida. Escute, irmão. Quando Jesus está presente, o louvor toca a alma, que nem tocou a nossa alma esta noite. Quando Jesus está presente, o culto é fervoroso, como está sendo fervoroso essa noite. Quando Jesus está presente, a tristeza, irmãos, ela transforma-se em alegria, porque o Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há fartura de alegrias. A presença dele chega, e quando a presença dele chega, irmãos, todos começam a ir até ele, porque a presença de Jesus, em segundo lugar, atrai as pessoas
que precisam ser curadas. Olha o versículo 55. É rapidinho, já estou terminando. E percorrendo toda a terra, vai, leiam aí, 1, 2, 3, verso 55. Olha aí, percorrendo toda a terra por onde Jesus passava, e a multidão observava que ele estava ali, eles começaram a trazer os leitos, onde quer que sabiam que Jesus estava, onde a presença de Jesus estava, eles chegavam com todos os enfermos e botavam diante de Jesus. Eu quero que você entenda nesta noite algo aqui que é muito importante, irmãos. A presença de Jesus atrai os necessitados, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Porque nós estamos aqui esta noite? Porque o louvor é bom? Porque o pregador prega bem? Porque os pastores são legais? Não, nós estamos aqui esta noite por causa da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É por causa dele. É por isso que nós estamos aqui. Mas note bem que eu vou lhe dar umas lições rápidas sobre fé. Primeiro, a fé não desperdiça oportunidades. Não existe essa história de fé num passe de mágica, como se eu ficasse parado e tudo acontecesse. Não. Eles sabiam que Jesus estava ali e a fé fez eles se movimentar. A fé fez eles irem atrás de Jesus. Escute, irmão, quem tem fé, busca. Quem tem fé, interage. Quem tem fé, vai atrás. Quem tem fé, não desperdiça oportunidade. Fé não é passe de mágica. Fé é resposta à oração perseverante. E às vezes a gente cita, e está correto, que para Deus nada é impossível, não é assim? Está certo. Lucas 1,37. Mas eu vou lhe mostrar um texto. Mateus 17, 20, se não me falha a memória. Bote na King James, atualizada. Aí eu quero que vocês leiam. Aí, agora vai. E agora? A gente diz, para Deus nada é impossível. Mas o texto aqui, Jesus está dizendo que para aquele que tem fé, também nada é impossível. Escute isso, irmão, porque isso é maravilhoso. Às vezes a gente ora, e na nossa cabeça, a gente já ora duvidando. A gente pede para que Deus faça, mas o coração nos trai. A gente pede para que Deus realize, mas aqui dentro a gente diz, será? Mas olha o que o texto está dizendo, meu irmão e minha irmã, nesta noite. Para quem crê, nada é impossível. Por quê? Por causa do poder da sua fé? Não, porque você crê no Deus que se revela como Deus do impossível. Nada é impossível, não é por causa do poder da sua fé. Nada é impossível por causa daquele em quem você crê. Você crê num Deus que abre mar. Você crê num Deus que faz codornizes aparecer no deserto. Você crê num Deus que faz pão chover no deserto. Você crê num Deus que abre Jordão. Você crê num Deus que abre olhos de cego. Você crê num Deus que levanta paralítico. Você crê num Deus que ressuscita mortos. Você crê num Deus que é imparável. E para Ele nada é impossível. Deixa eu pular para o terceiro ponto, meu tempo já está indo embora. Segunda verdade sobre a fé, só para você saber. A fé nos faz crer que Jesus tem o poder sobre todas as doenças, já falamos. E a fé nos faz levar a Jesus nossos impossíveis. Não guarde eles para você, você não pode. Leve até Jesus. Ele tudo pode. Ele tudo pode fazer, irmãos. Tudo. Terceiro e último lugar. O poder que emana da presença de Jesus é acessível e ilimitado. Escute isso aqui, já estamos terminando. O poder de Jesus
é acessível a nós. Vou dizer de novo. O poder de Jesus é acessível a nós. Agora eu vou explicar para você entender. No mundo existem poderes. Sim ou não? Poderes políticos, poderes econômicos, poderes administrativos. Poderes. Mas às vezes esses poderes estão longe de nós. Existem os poderes, mas nós não temos acesso. Mas o poder de Jesus é maior do que todos os poderes, porque é ilimitado. E detalhe, ele está acessível a nós, ao alcance de uma simples oração. Oh, irmãos, Charles Spurgeon dizia: para acessar o poder de Deus, eu só preciso aproximar o meu joelho do chão. Porque quando o crente aproxima o joelho do chão, Deus se aproxima dele para responder à sua oração. Agora veja, o que é que eles fazem? Leiam aí, Marcos capítulo 6, versículo 56. Vai, 1, 2, 3. Bote aí agora lá, a outra, a RC, irmão, por favor. Olha o que diz aí a palavrinha, ó. E os enfermos nas praças e rogavam-lhe. A palavra que é usada aí para rogar é a palavra parakalon no grego. E essa palavra está no pretérito imperfeito do indicativo ativo. O que significa isso? Trocando em miúdos significa pedir, suplicar, rogar insistentemente com desejo e urgência. Irmão, quem quer ser curado deseja ser curado. Amém, meus irmãos? Quem quer ser curado pede isso com urgência. A ideia aqui no texto é que eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam insistindo, eles estavam clamando e eles não paravam de clamar. A ideia é, enquanto eu não receber, eu não paro de orar. Enquanto ele não me atender, eu não paro de orar. John Wesley dizia: importune o trono da graça, até que o Deus gracioso derrame graça sobre a sua vida. Aí, o grupo do louvor pode vir para cá. Agora uma outra palavra, um outro significado da palavra rogaram-lhe. Parakalon. Sabe qual é o significado? Diga comigo: chamar para perto. Eu amo o grego por causa disso. Eu amo o grego por causa desses detalhes. Por isso que eu cito tanto aqui em cima. Quando eles estão aqui pedindo, eles também estão chamando Jesus para perto. Escute isso nesta noite. Não atravesse o vale da dor sozinho. Chame Jesus para perto de você. Não atravesse o vale da doença sozinho. Chame Jesus para perto de você. Jesus também é consolador. Jesus também na Bíblia é chamado de Paracleto. Jesus também se aproxima de você no momento em que você mais precisará dele. E qual era o pedido deles, irmão? Olha aí, ó. Olha o pedido. Pode deixar mais baixinho, irmão. Qual é o pedido dele aí, ó? Só para nós ouvirmos a igreja. Vai, essa parte aí, depois do rogaram-lhe, vai. Rogaram-lhe. Onde eles aprenderam isso? Aqui, ó. É aí o irmão falando? Não foi que eles aprenderam? Marcos capítulo 5, olha aí, ó. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, a mulher veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Escute o que Deus está falando com você esta noite. O seu testemunho impacta muita gente. Por isso que é bom de vez em quando a gente contar os testemunhos, não é? Eu tenho dificuldade de contar testemunho pessoal. Às vezes minha esposa diz: mas tem hora que tem que contar, porque impacta as pessoas. Veja, irmão, veja. Eles estão
influenciados pela mulher do fluxo de sangue. Aí eles chegam até Jesus e dizem assim: mestre, não precisa muita coisa não. A gente já aprendeu que o Senhor é todo poderoso. A gente já aprendeu que o Senhor tem todo poder. A gente já está sabendo aí que uma mulher meia doida, ela pegou só na veste do Senhor e foi curada. Então não precisa o Senhor dar muita atenção para a gente não. Deixa só a gente tocar no Senhor. Porque nós cremos que se a mulher recebeu, nós também podemos receber. Nós cremos que se ela foi curada por um toque, nós também podemos ser curados por um toque. Jesus, o Senhor nem precisa tocar em mim. Basta eu tocar no Senhor pela fé, e eu receberei o milagre. Fique em pé, igreja. Irmãos, nós devemos crer no sobrenatural. Escute isso, nós devemos crer que Jesus é o médico dos médicos. Eu disse ontem e vou dizer hoje de novo. Ele cura de doenças físicas, Ele cura de ansiedade, Ele cura de depressão, Ele cura de síndrome de pânico, Ele cura de medos terríveis. E talvez alguém aqui, um jovem ou uma jovem esta noite, que tem medo de dormir no escuro, que tem assombros à noite, que tem perturbações estranhas durante o sono. Eu quero lhe dizer nesta noite, se você crer e Jesus quiser, você pode ser curado de todo este mal, porque Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quantos creem que Jesus ainda cura hoje? Diga glória a Deus. Vamos louvar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema, aleluia, que possa impedir as mãos de Jesus. Oh, glória a Deus. Me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Aleluia. Vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Eita glória, Ele está aqui nessa noite. Haverá um milagre, aleluia, dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Oh glória, diga! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou aqui. Oh glória! Usa-me, sou o teu milagre. Diga isso. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou aqui. Aquilo que parecia
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quantos são um milagre de Deus aí? Digam glória a Deus. Queridos, pode deixar a luz apagada. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós essa noite que deseja entregar a sua vida a este Jesus que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O maior milagre que você pode receber esta noite é a salvação da sua alma. Se alguém entre nós esta noite que quer voltar para Jesus, talvez você está desviado e precisa retornar agora. Talvez você diga: mas eu já voltei, já desviei, já estou desviado de novo. Sem problema não. Ele lhe chama nesta noite também. E se alguém entre nós que deseja entregar sua vida para Jesus ou voltar-se para Jesus, a hora é agora. O momento é este. Alguém entre nós, por favor, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Tem um ali, é isso? Tem um irmão ali? Não sei. Tem alguém entre nós que deseja entregar sua vida a Jesus? Só levantar uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Porque o maior milagre é a salvação da sua alma. Irmãos, nós estamos aqui esta noite celebrando o Deus Todo-Poderoso. Acordar hoje é milagre. Estar respirando é milagre. Estar reunido aqui é milagre. E eu creio poderosamente que o Deus do milagre está aqui nesta noite. Eu vou perguntar pela última vez, porque eu não conheço todo mundo. Alguém entre nós que deseja entregar sua vida a Jesus, não volte para casa sem tomar essa importante decisão. Se há, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Se não há, eu queria orar agora pelos enfermos aqui, que eu sei que tem. E aí mesmo no seu lugar, você não precisa vir aqui para frente não. Você vai colocar a mão no seu coração agora. Você vai fechar os olhos. E eu gostaria de lhe dizer, com base na palavra que foi pregada esta noite, sem emocionalismo, sem forçação de barra, eu quero lhe dizer com base na palavra: Cristo Jesus ainda cura hoje, para a glória do nome dele. Então feche seus olhos e creia, meu irmão, minha irmã, que ele é poderoso para curar você. Não sei qual é a sua doença, não sei qual é a sua enfermidade, mas não importa, ele cura toda e qualquer enfermidade. As irmãs que estão querendo engravidar também, ore agora, para que o Senhor possa sarar o seu ventre, ou curar seu marido. Talvez o problema seja nele, não em você. Mas ore. E ore também pela gestação inteira. Ore também para que o Senhor possa guardar a criança. Ore, ore, ore. Porque você tem disponível e acessível o trono do Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui a ouvir a sua oração. Senhor meu Deus, nós estamos neste lugar esta noite. Nós acabamos de ouvir a ministração da Tua palavra. E nós cremos, Senhor, que tudo que está nesse livro aqui é a palavra de Deus atual para as nossas vidas. E neste exato momento, Senhor, eu oro para que o Senhor esteja com a sua mão poderosa, indo aonde está enfermo, nos meus irmãos e das minhas irmãs aqui neste lugar. E eu estendo essa oração também para os que estão em casa, e para talvez aqueles que vão ouvir depois. Eu oro para que o Senhor derrame do bálsamo da cura que vem dos céus. Eu oro para que o Senhor arranque todo o mal que estiver alojado, seja lá onde for. Eu oro para que o Senhor derrame do seu poder e mostre a todos que Tu és o Deus da cura. Arranca a depressão do coração desses jovens, desses adolescentes esta noite, Senhor. Arranca essa ansiedade nesta noite, Senhor. Arranca os males físicos que talvez estejam alojados. Arranque até aqueles que nós não sabemos.
que muitas vezes estão em nós e nós não fizemos bateria de exame ainda, mas talvez eles estejam aí e a gente nem sabe. Mas eu quero crer nesta noite, Senhor, que quando a bateria de exame for feita, o que estiver vai sair, porque o Senhor é o Deus da cura. Cura de gripe, cura de dor de cabeça, cura de febre, cura de câncer, cura do mal, cura de toda e qualquer enfermidade, Senhor, não para a nossa glória, mas para a glória do seu nome. Cura, Jesus. Nós somos um milagre, nós cremos em milagre e nós viveremos milagres. Vamos louvar mais uma vez e o trabalho está com o pastor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar, meus amados. Nós vamos dar aqui alguns avisos. O primeiro, segura aí a programação semanal, ligar as luzes. Nós vamos iniciar hoje a nossa campanha para climatizar a igreja, né? E também colocar energia solar. Amém, querido? O forro ficou bonito? Amém. A gente começou a campanha, né? Nós não poderíamos colocar aqui, climatizar, se não tivesse o forro. Por isso que a gente deu prioridade ao forro. Então hoje começa oficialmente. Pastor, como é que vai ser essa campanha? Preste atenção. Uma empresa fez aqui o orçamento essa semana, foi na sexta-feira, e eles calcularam que nós vamos precisar aqui de 6 ar-condicionados e 60 mil BTUs, né? Comprimento, largura, altura. Eu fiz uma pesquisa, varia entre 11 mil, 12 mil, 13 mil, 14, tem até de 25 mil. Mas eu olhei, um que serve aqui para a gente é na faixa de 12 mil. Então, se você não for autor de matemática, 12 vezes 6 dá quanto? 72 mil reais. Fora, a gente vai ter que, obviamente, se a gente colocar os ar-condicionados, vai aumentar a energia da igreja. E nós não queremos pagar essa energia, não é da CELP, nós queremos colocar energia solar. Eu vou fazer essa semana também o orçamento. Eu não tenho base ainda, mas eu tenho certeza que vai dar uns 30 ou 40 mil por aí. Então a gente está falando de quase 100 mil. Pastor, é muito grande. Hoje a pregação foi sobre doença, não é? E Deus é o Deus do impossível. Então, querido, Deus que nos deu esse templo, Deus que nos deu esse fogo, que nos deu qualquer coisa, isso para Ele não é nada. Amém, queridos? Amém. Então, como é, pastor, que eu vou colaborar? Bom, primeira coisa, você vai estipular o valor que você vai querer dar mensalmente. Pastor, eu vou querer dar 50, 100, 500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, o que você quiser. Tá certo? As ofertas são voluntárias, tá bom, meus amados? Agora, preste atenção, não adianta você, não, eu vou ajudar, mas aí você dizima todo mês e você oferta todo mês. Então, você vai tirar algo do dízimo e dá oferta. Você trocou 6 por meia dúzia. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Então, tem que ser algo que você já faz. Toda semana eu já oferto tanto, eu já dou o dízimo de tanto. Dízimo não se conta, né? Dízimo é dízimo, não tem, independente de campanha. Mas oferta tem que ser algo extra. Então, o que é que você vai fazer? Preste atenção. Se você é da igreja, você vai entrar, pode ser no privado, vai falar com a irmã Marnice. Levanta aí, Marnice. Esposa do irmão Walter. Tá vendo? Então, você vai entrar, procura lá a irmã Marnice. Senão, você pode entrar em contato comigo também. Pode sentar, irmã Marnice. Então, você vai colocar o valor, tá certo? Que você vai dizimar todo mês. Dizimar não, ofertar, perdão. Tá certo? Coloca lá teu CPF também. Por quê? Porque através da conta da igreja, nós vamos emitir um boleto. Tá certo? E você vai escolher a data de vencimento. Eu quero... Não sei quando é que você recebe seu salário, 5º dia útil, último dia do útil do mês. Então, você vai escolher uma data, tá certo? Vai colocar ali o valor, a data que você
quer pagar e vai colocar o número do seu CPF. Por quê? Nós vamos gerar um boleto. Ah, pastor, eu quero passar no cartão. A gente também gera um link para você passar o seu cartão. De repente você não quer boleto. Ah, pastor, eu quero pegar meu cartão e passar de uma vez. 10 parcelas, 15. Os amados estão entendendo? Ah, eu quero contribuir 10 vezes, em 15 vezes, em 20 vezes. Por quê? Porque isso a gente vai trabalhar para climatizar a nossa igreja. Agora tá bom, né? A irmã falou aqui que tá bom, mas deixa chegar final de setembro, deixa chegar outubro, novembro, dezembro. Meu Deus, a gente fica agoniado, né? Não é verdade, meus amados? Então, é para o meu conforto? Lá para casa, para minha casa? Não, lá em casa, graças a Deus, Deus me dá a condição. Cada quarto tem um ar-condicionado, não precisa. É para a casa do Senhor, não é verdade? É para o nosso conforto, é para o conforto do nosso visitante. Amém, meus amados? Então, eu espero que todos possam participar dessa campanha. Tá bom, meus amados? Eu tenho um grupo de pastores, eu converso com outros pastores. Eu sei que tem igreja por aí que eles compram, não é? E fica pagando a prestação. Eu não gosto de fazer isso. É uma coisa minha. Na verdade, eu prefiro pagar à vista, ou, não é? Não sei, eu prefiro pagar à vista. Então, eu poderia fazer da entrada, né? Parcelar de todos os dias. Irmão, vamos levantar isso aqui. Mas eu não gosto. Essa igreja aqui, ela tem um bom nome. Procura os locais que a gente compra. Todo mundo quer vender a Igreja Batista Vila Marcela, porque a gente paga à vista. Porque não tem um nome sujo essa igreja. Eu louvo a Deus por isso. Onde a gente quiser comprar, a gente compra. Tá certo? Então, para os irmãos estão entendendo, né? Você que é da igreja, você pode entrar até no grupo da igreja, ou falar diretamente com o Marlins, você vai colocar o valor que você quer dar, mensalmente, tá certo? Coloca lá teu CPF, meu CPF é esse, minha irmã. E vai colocar também e quanto tempo você quer, 10 meses, 20 meses, 15 meses. Amém, meus amados? É isso que você vai fazer. E você que não é da igreja, não está no grupo da igreja, então a irmã Marlise, ela vai estar ali na porta, no final, e você vai dar o número do seu telefone, vai dar o valor que você quer, e você vai dizer a quantidade de parcelas, tá certo? E botar o seu CPF, que a gente vai emitir um boleto também para você. Como é que vai esse boleto? Vai via WhatsApp. Tá certo? Então você vai receber os boletos e todo mês você paga, como uma conta de água, como uma conta de luz, como qualquer coisa que você vai pagar. Amém, meus amados? Quem quer essa igreja climatizada até chegar o calorão de Petrolina? Eu quero, meus amados. Não é? Eu só posso usar meus ternos, meus blazers aqui no meio do ano. No final do ano não tem condições não, meu amado. Eu não sei como, né? Existem denominações aqui que obrigam, né, os obreiros a andar de paletó e gravata, né? Num calor desse eu fico assim olhando, Jesus, não tem condições não. Amém? Nós vivemos numa terra muito quente. Os amados entenderam? Maiores detalhes nós vamos colocar no grupo da igreja. Agora seja fiel, amém? Alguém é obrigado aqui a dizimar? Não. A ofertar? Não. A participar da campanha, eu acho que você como membro, você deve participar. Amém? Nós fizemos, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós fizemos a campanha do cimento. Eu vou dizer aos amados, teve gente que não é nem da nossa igreja, que colaborou mais do que muitos até que tem condições da igreja. Para vergonha nossa, né? Na verdade, para vergonha nossa. Teve gente que não é nem da nossa igreja. Mas eu falei, pastor, quantos sacos o senhor está precisando? Na hora mesmo, ele já deu autorização. Ele nem deu autorização, ele mandou deixar 10 sacos de cimento aqui. E depois do decorrer do tempo, pastor, está precisando demais. Eu disse, meu amado, a gente está precisando, mandou mais 10 sacos. Sem nem a gente se esforçar muito. Não é? Então, meus amados, tudo é do Senhor. Amém? É para a glória dele. Então, todo domingo vai ser esse momento da campanha aqui, da nossa climatização e a questão da energia solar. A energia solar, como eu já disse, amados, eu ainda não tenho um valor exato. Eu creio que vai dar 30 mil ou mais. Mas essa semana eu vou estar em contato com algumas empresas, elas vão vir aqui na igreja, não é? Eu vou pegar a nossa conta de energia e vão ver quanto é que vai dar para a gente estar colaborando. Amém? Outra coisa, eu quero agradecer as homenagens ontem que fizeram para Yasmin. Quer dizer que ela chegou bem, né? Chegou lá bem, graças a Deus. Ela está com saudade dos irmãos, né? E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Os irmãos que estiveram aqui, né? Que puderam fazer essa homenagem para ela, eu quero agradecer do fundo do coração. Ela disse, pai, eu nem esperava. Estou agradecendo, né? Mas Deus tem uma missão para ela ali no Rio de Janeiro. Continue orando por ela, pela gravidez dela, né? E para que Deus cuide dela ali também. Amém? Nós temos também uma irmã para apresentar. Irmã Aparecida. Chega aqui, irmã Aparecida. Venha com ela, que ela está com vergonha. Irmã Ivana, ela vem só, né? Suba aqui.
A irmã Aparecida, ela falou comigo há umas 3 semanas atrás. Disse, pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, não é isso? Aí eu disse, tá bom, a gente vai só lhe apresentar. Então, vamos dizer o que para a irmã Aparecida? Amém. Gostei desse. Dá um abraço. Amém. Convido a diaconisa a dar um abraço aqui nela e a conduzir-la para lá. Seja bem-vinda. A diaconisa aqui mais perto. Amém. Receba um abraço. Pode então a irmã Aparecida. Tá certo? Ok? Pronto. Muito bem. Agora vamos para os avisos semanal, que eu tenho alguns avisos. Depois eu vou chamar a irmã Marília. Vamos lá? Grupo Conexão, eu vou estar mandando hoje à noite, ou no máximo amanhã, os estudos, né? Nós temos 6 grupos. Tem ali Vila Marcela, loteamento Recife, Monsenhor Bernardino, loteamento Recife, Santa Bárbara, tá bom? Então participe de um grupo familiar próximo da sua casa e de um avelar. Culto da Alvorada, toda quarta-feira, às 5h30 aqui na nossa igreja, momento de nós estarmos orando. Dura só 1 hora, vai ser das 5h30 às 6h30. Quinta da palavra, o pastor está estudando o livro de Atos, não é isso, pastor? Então é uma bênção, então venha em nome de Jesus. Começa às 20 horas, termina às 21 horas. Culto de oração também, começa às 20 horas, termina às 21 horas, tá certo? Sábado, eu não sei se vai ter atividade, a irmã vai dizer se vai ter ou não dos jovens. E no domingo não tem escola dominical, não vai haver. Por quê? Porque é o dia dos pais. Então é o dia dos pais. Mas dia das mães não teve, não vai ter, não é verdade? Então você que é filho, prepara aquele café da manhã para o seu pai. Não é verdade, querido? Dá uma lembrancinha, dá um abraço. Se seu pai não mora aqui, dá uma ligada para ele, tá? Diz que o ama. Não é verdade, meus amados? Dê valor ao seu pai, não é? Então, à noite, nós vamos ter um culto para honra e glória do Senhor, homenagem aos pais, tá certo? Então, homenagem aos pais. A irmã Marília vai estar aqui dando alguns avisos. Pode ligar as luzes e depois eu vou estar encerrando, tá bom? Graças a paz, igreja. Então, estou aqui para comunicar para vocês que estamos no mês de agosto. E o mês de agosto é tido como o mês da Juventude Batista. Então, pensando nisso, a gente já vinha, né, com algumas ideias e para a juventude. Então, os jovens, todos os jovens, e também incluindo os adolescentes, prestem atenção. Nesse mês, nós tivemos hoje, certo, o Partir do Pão. Já iniciamos o nosso mês com o Partir do Pão. Mas nós vamos ter uma programação especial. E onde o tema desse mês da Juventude Batista é o extraordinário em nós. E teve uma frase que me chamou muita atenção, né, do material que eles fizeram, que fala: o extraordinário não está apenas no que nos surpreende, mas no que sustenta. Então, sabendo que o que nos sustenta é o ordinário, né, as coisas comuns, como a oração, leitura da palavra e do jejum, nós queremos iniciar esse momento, né, esse mês, com as coisas ordinárias. Então, venho trazer um convite à igreja, aos irmãos, para estarem orando pelos jovens. De que maneira? De uma maneira mais específica. Lá na entrada vai ter uma plaquinha, saindo no lado esquerdo vai ter uma plaquinha, ore por um jovem. Tem uma caixinha com o nome mulher e uma caixinha com o nome homem. Os homens da igreja, certo, que não são jovens, são pessoas mais maduras, vão lá pegar na caixinha dos homens e vai sortear algum nome de alguns jovens. Pode ser o nome de Leão, de Gregório, certo? Para vocês estarem orando durante todo o mês. Eu até brinquei com eles que no caso das mulheres tem mais, porque eu botei meu nome 10 vezes, mas é brincadeira, irmão, botei só um, mas pode orar muito. E aí, as mulheres também, certo? Podem estar pegando um papelzinho e assumindo esse compromisso, que eu sei que a melhor forma de demonstrar é o amor que vocês têm pela nossa juventude, amém? E em relação à nossa programação, no dia 16 a gente vai ter um PG, dia 23 um culto de jovens e dia 30 vai ser um Vale Day, certo? Então, esse Vale Day, depois a gente vai trazer mais informação, mas vai ser um dia repleto de atividades para os jovens. Momento de descontração e de muita oração e louvor. Amém? Então, é isso. Eu conto com todos os jovens, certo? Respondam no grupo, participem, é o nosso mês, certo? E também conto com os irmãos, com as orações dos irmãos e também a participação. O culto de jovens não é somente para a juventude.
é para toda a nossa igreja. E quando você vem, você incentiva o seu filho a vir, você também incentiva os nossos jovens a estarem aqui. Amém? Então, desde já agradeço aos irmãos, porque eu sei que podemos contar sempre com vocês. Amém. Alguém aniversariando essa semana? Alguém? Ah, Juan. Fica aqui, Juan. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, vou orar pela vida de Juan. E depois, Juan, né? Chegou aqui desde pequenininho, menor que Jonas, né? Hoje aqui. Dava um trabalho. Chamava a atenção dele direto. Amém. Vamos orar. Pai amado e bendito, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua presença aqui no nosso meio, porque tu és o Deus do impossível, Pai. Quero colocar aqui a vida do irmão Juan nas tuas mãos, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, Senhor, que os seus planos e sonhos se cumpram na sua vida, Pai, e que ele possa, Pai, comemorar vários e vários anos na tua presença, Pai. Abençoa também toda a sua família, Pai. Possa nos conduzir em paz para os nossos lares, uma semana abençoada, Pai. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Abençoa as autoridades constituídas. E que o amor de Deus, o Pai, as comunhões e consolações do Espírito Santo, e que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, permaneçam nas nossas vidas. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não deixe a chama apagar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então Deus abençoe a vida de todos. E minha irmã Marnice vai lá para a porta. Se tiver alguém, só eu dar um nome a ela, viu? Deus abençoe. Vamos com Deus. Grupo Louvor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre, para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre, para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração a geração.